Maçonaria. Trevas ou luz? Por todo o mundo civilizado, principalmente o mundo ocidental, há uma diversidade de limites. Vemos diversidade nos aspectos sociais, econômicos, culturais e étnicos. Mas escondido abaixo da superfície, longe dos olhos do observador casual e do meramente curioso, existe outra sociedade separada. Uma sociedade de segredos ditando seu próprio código. É o enorme mundo invisível da maçonaria. Eu sou o Mike Mendel. Pelos próximos minutos estaremos examinando crenças, ensinamentos e práticas da maçonaria. Estaremos falando com ex-maçons e analisando literatura maçônica real, para tentar adquirir uma visão objetiva desta ordem fraternal secreta. Esse estudo permite uma reflexão racional. O material examinado está em uso atual, e nosso ideal é levar à compreensão do que realmente a maçonaria é. A maçonaria se autodefine como um sistema de moralidade. A base da maçonaria, por onde todos os maçons têm que passar, é a Loja Azul. A Loja Azul inicia os 3 primeiros graus ou níveis da maçonaria. O aprendiz é o primeiro nível. O companheiro é o segundo nível e o mestre maçom é o terceiro nível. A maioria dos maçons nunca vão além do terceiro grau. Porém, se alguém escolher ir além da Loja Azul, existem 2 caminhos que podem ser tomados. Um é o rito de York e outro é o rito escocês. A maioria dos maçons que decidem ir além da Loja Azul entram no rito escocês de maçonaria. O rito escocês tem 32 graus. O 32º pode conduzi-lo para o santuário, se assim ele escolher. O 33º grau que existe é altamente honorário. O autor Ian Taylor tem estudado as origens da maçonaria moderna. Para muitas pessoas, o próprio mundo da maçonaria invoca um senso de mistério, de sociedade secreta. Mas, de modo a descobrir o que eles realmente são, precisamos conhecer um pouco de história. Havia muitos pensadores humanistas em 1500 que viam a corrupção que havia na igreja daquela época. Eles concluíram que, para se verem livres daquela corrupção, teria que haver uma nova ordem mundial. Eles haviam lido A República de Pilatos, que em 1500 já era uma obra popular. E Pilatos era também um grande filósofo que viveu no 5º século antes de Cristo. E ele disse: se nós pudermos ter um grupo de homens sábios que fossem bem pagos para governar o povo, aí sim haveria corrupção. Um bom pensamento, um pensamento inocente. O nosso governo é corrupto. Entretanto, ainda existem pessoas muito boas hoje em dia. Esse tema estava em pauta para os pensadores humanistas de 1500. Para fazer isso, eles precisavam antes descobrir a ordem mundial já existente. Essa ordem mundial estava baseada sobre o poder do reinado de Deus pelo rei e pela igreja. Mas para sugerir isso, seria uma heresia daqueles dias e eles teriam perdido suas cabeças literalmente. Então, eles tiveram que formar uma sociedade secreta. Agora, o maçom da época, esses eram do artesanato maçônico. Foram os homens que realmente construíram as catedrais daqueles dias. Eram homens hábeis e isso foi uma das primeiras formas de união dos trabalhadores. Eles queriam manter para si seus segredos e suas habilidades. Haviam boas razões para isso, e então os pensadores humanistas se infiltraram dentro das lojas de artesanato maçônico, e então eles se tornaram os maçons especulativos. Eles eram chamados especulativos pelos maçons artesanais, porque eles não saberiam diferenciar um esquadro de um compasso. Eles eram apenas os humanistas, os idealistas, os acadêmicos. Então existem dentro das lojas maçônicas 2 tipos de maçons. O maçom artesanal, que é o maçom genuíno, que cortava pedra e etc, etc. E também tem o maçom especulativo, e é este o pensador humanista. Este é aquele que pretende reconstruir a nova ordem mundial. O autor e conferencista Ron Carlson dedicou 3 anos estudando profundamente o tema maçonaria. A maçonaria moderna realmente começou no ano de 1717, na Inglaterra. A loja foi formada e muitas dessas coisas foram desenvolvidas depois de 1717, na Inglaterra. Então veio para a América e Canadá, quando as pessoas migravam para a América do Norte durante aqueles anos. E está vastamente estabelecida aqui na América do Norte. Está estimado que próximo a 5 milhões de homens estão envolvidos na maçonaria aqui na América do Norte. Talvez 1 milhão no santuário. O que é maçonaria aos olhos do maçom? O que o maçom acha que é? Bom, nós vemos que a maioria dos maçons entram para a maçonaria visando-a simplesmente como uma organização fraternal, como escoteiros avançados, porque o pai ou o avô faziam parte da maçonaria. E eles se envolvem inocentemente, sem se darem conta de que é uma organização religiosa desenvolvida para específicos fins espirituais. Ao passar dos séculos, o homem tem desenvolvido uma variedade de crenças e tradições.
Algumas dessas, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, são monoteístas, ou seja, são baseados no conceito de um só Deus. Outras, como o hinduísmo, são politeístas, acreditando em muitos deuses e deusas. Uma das religiões mais antigas talvez seja a mais universal. Emergiu praticamente intocada e geograficamente separada, em culturas radicalmente diferentes. Essa religião é o paganismo, a adoração da deusa Lua e do deus Sol, que também eram chamados, por exemplo, podemos citar Apolo e Diana, ou mesmo uma gama de outros nomes. O paganismo é a mesma religião mística que emergiu na antiga Babilônia muitos mil anos atrás. Mas o que tem o paganismo a ver com a maçonaria? O ritual da teologia da maçonaria realmente originou do paganismo egípcio. E a razão para isso é que, como podemos ver, em 1717, os rituais de teologia foram reunidos e formalizados e criaram a Grande Loja na Inglaterra. A razão era que já havia, naquela época, um grande número de lojas na Inglaterra e em toda a Europa. E naquele tempo todos tinham práticas um pouco diferentes. Essas práticas vieram das origens de maçom especulativo, que obviamente era o ecrucionismo. E seus membros acreditavam nas tradições egípcias e, como podemos ver, dentro da maçonaria encontramos Osíris, Adonis e Ísis, que são mencionados frequentemente. Então é claro que esses são os símbolos pagãos. Um dos rituais usados em algumas das lojas antes de 1717 e um pouco depois também era o ritual de iniciação com o sangue. Neste momento, o dedo mínimo era cortado e o sangue era derramado, e este era o novo membro fazendo uma aliança de sangue com a organização. O que acontece é que quando o maçom se une à loja, ele primeiro entra no que é chamado de loja azul. E a primeira coisa que ele é obrigado a passar é pela cerimônia de iniciação, chamada de nível de aprendiz. E nesta cerimônia de iniciação, parte da sua roupa será tirada e uma venda será colocada sobre seus olhos e uma corda em seu pescoço. E ele vai ser trazido para a porta da loja maçônica. Ali uma pessoa se aproxima dele e o conduz até lá dentro. E ali ele vai se achegar ao altar. E o mesmo maçom vai ficar atrás do altar e depois do altar fica um homem chamado Venerável Mestre. Hoje percebemos que quando um novo membro se junta à organização, ele se ajoelha com os olhos vendados e com o peito nu. O mestre da loja encosta uma espada de ponta afiada no peito esquerdo. E eles são inquiridos com os olhos vendados a fazer um juramento de sangue para não revelar os segredos da maçonaria, ou eles perderiam sua vida. Todo maçom coloca seu dedão em sua garganta e faz o juramento de sangue para não revelar os segredos da maçonaria ou terá sua garganta cortada de orelha a orelha, seus intestinos rasgados serão dados aos animais. Esse juramento pagão de sangue os levam a jurar segredo para que eles não revelem os segredos que aprenderiam à medida que progredissem na loja maçônica. Agora, a maioria dos homens vão entrar no rito escocês e progredir até o 32º grau. E em cada um desses graus, eles irão adorar deuses diferentes, deuses egípcios, deuses da Pérsia, deuses gregos. E eles fazem uma série de rituais. Agora, muito disto é camuflado com símbolos e alegorias para que os maçons que os fazem não entendam inteiramente o que estão fazendo. Nos níveis da loja azul, o principiante é iniciado para a Trindade egípcia de mistérios antigos do Egito. E a Trindade egípcia é escondida do principiante. Ele não sabe tudo pelo qual ele está sendo iniciado, não lhe é mencionado. Mas se eles lessem seu livro que explica os símbolos e a alegoria, se torna muito óbvio em que eles estão envolvidos. Eles estão envolvidos em adoração idólatra e pagã. Muito dela está baseada na Cabala, que é o livro de ocultismo do Antigo Egito. Está baseado em paganismo egípcio e adoração da natureza. É realmente isso. Está baseada na adoração no poder regenerativo do macho e no poder regenerativo da fêmea. É o resultado. Qualquer historiador iria logo concordar que o paganismo era e é uma religião da natureza. Seus rituais eram intencionalmente desenvolvidos ao redor das fases da lua, bem como das estações do ano, etc. Rituais foram desenvolvidos para encorajar colheitas, procurando pela bênção do sol, aquele que dá o calor e é a contrabalança da lua, o tempo de paz para plantar e colher.
Desta dualidade de adoração, sol e lua, luz e escuridão, ativo e passivo, macho e fêmea, o paganismo desenvolve direitos de fertilidade baseada sobre o ato sexual e, mais especificamente, órgãos reprodutores sexuais. Esta é uma das razões pelas quais o maçom, quando entra na loja, é obrigado a vestir um avental de pelica branco. O maçom usa esse avental de pelica branco como uma cobertura. O que eles realmente acreditam na maçonaria é no princípio gerador da vida. Você sabe que eles usam o esquadro e o compasso com a letra G. Você vê o esquadro e o compasso com um G nas lojas maçônicas. Uns maçons vão até dizer que é geometria e